Eu desejo cumprimentar toda a juventude e todos os irmãos nessa noite com a paz do Senhor. Eu te convido, por favor, para abrir a sua Bíblia comigo no primeiro livro do profeta Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 3. Eu quero, enquanto você procura o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 3, eu quero estender o meu agradecimento, primeiramente a Deus, por essa oportunidade. Também quero agradecer a Deus pela vida do coordenador geral da Almadilha, o pastor Dejane Damasceno. Muito obrigado, pastor, uma honra. Quero agradecer o primeiro vice-presidente, o pastor José das Chagas, o segundo vice-presidente, o pastor Juvenil Pereira. Agradecendo a estes respectivos líderes, eu agradeço a toda a coordenação deste evento. Eu quero aproveitar a oportunidade em tempo e agradecer a Deus pela vida do pastor Osiel Gomes, que é o anfitrião dessa casa, que fez esse convite, estabeleceu esse convite para que eu pudesse estar aqui. Quero agradecer pela confiança que ele teve na minha vida. Fica a minha gratidão ao pastor Osiel, nosso mestre, nosso professor. Também quero estender toda a gratidão aos companheiros, pastor Manuelzinho, desculpa, que de Manuelzinho não tem nada. Ele enjoelhado, ele ficou maior do que eu, pastor. Sentado, maior do que eu. Não dá. Os cantores que pude conhecer também nessa noite, uma alegria muito grande. O texto sagrado diz assim: e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. A palavra do Senhor era muito rara naqueles dias, e as manifestações não eram frequentes. E sucedeu naquele dia que, existem algumas características no chamado de Samuel que norteiam toda a história bíblica. Por exemplo, o livro de Samuel é conhecido como um livro de transição, um livro de mudança. A primeira coisa que nós precisamos pensar é que não dá para interpretar o livro de 1 Samuel sem entender o que está por trás da narrativa bíblica num contexto que não está distante desse livro. Nós estamos falando de aproximadamente 300 anos no que nós chamamos de período dos juízes. O período dos juízes é reconhecido como um período onde 13 juízes são levantados historicamente, e em cada uma das manifestações dos ministérios dos distintos juízes, períodos de revelação e de manifestação da palavra de Deus foi estabelecido naquela geração. Entretanto, por mais que 13 juízes receberam essa orientação, a maior tristeza do livro de Juízes é que o período dos juízes não é reconhecido pelo período da palavra. O período dos juízes é reconhecido historicamente como o período de uma das apostasias, crise espiritual mais aguda na história do Israel de Deus. É por isso que alguns comentaristas chamam o período dos juízes como a primeira apostasia histórica. Por quê? O silenciamento da voz de Deus era notório. Por mais que Deus levantava homens, essa geração era demarcada por um silêncio da voz de Deus.
Quando nós olhamos para a narrativa bíblica, principalmente no capítulo de número 3, quando o capítulo inicia dizendo que a palavra de Deus era rara e as visões não eram frequentes, quando nós voltamos na narrativa bíblica, nesse período de transição, nós entendemos o porquê dessa afirmação, da narrativa que está por trás do cenário do capítulo de número 3, você entende uma verdade: a responsabilidade de fazer Deus conhecido não era de Samuel, a responsabilidade e o encargo de fazer Deus conhecido naquela geração era sacerdotal. Quando você olha para o problema do sacerdócio, nos versículos que antecedem, você descobre porque Samuel não conhecia Deus. Por quê? Porque aquela geração sacerdotal desprezou a palavra de Deus. É estarrecedor dizer isso, mas aquele período sacerdotal é o mesmo que dizer que o sacerdote fechou o livro, desprezando a autoridade da voz de Deus. E é nesse cenário que nós voltamos na história e percebemos que esse povo que recebeu a voz de Deus, a comunicação de Deus, está agora abruptamente corrompido, abruptamente depravado, decadente. Essa geração voltou as suas costas para o eterno, e a voz de Deus foi silenciada. Aí quando nós lemos o capítulo de número 1 do livro do profeta Samuel, isso aqui é histórico, isso aqui também é estratégico e espiritual. Por quê? O primeiro capítulo do livro do profeta Samuel inicia com uma mulher de joelhos. Isso é interessante, é uma mulher que está vivendo os seus conflitos, é uma mulher que está vivendo os seus dramas, é uma mulher que está vivendo as suas angústias. Só que essa mulher é apresentada primazmente de joelhos. Em que cenário? Um cenário de crise espiritual. Em que cenário? Uma crise não só espiritual na sua realidade, mas uma crise pessoal, um drama pessoal. Por quê? Porque Ana convivia com o problema de ter ouvido Deus dito não a ela. Deus disse: eu não vou te dar um filho e eu vou encerrar a sua madre por um instante. Só que nesse período de madre fechada, Ana não abriu a boca para revidar, Ana não abriu a boca para colocar Deus na parede. Ana saiu do vale das perguntas, Ana saiu do vale da angústia e Ana decidiu orar. Nós aprendemos uma lição poderosa com Ana. Enquanto nós estamos vivendo em tempos de apostasia, em tempos de crise espiritual, Deus está nos chamando para oração. Somente seremos resistentes a esse tempo e faremos a diferença se permanecermos em oração. Enquanto Ana orava, Deus estava gerando Samuel no secreto. Enquanto Ana orava, Deus estava gerando uma resposta na consagração de Ana. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Enquanto você ora, no meio desse vale, no meio dessa adversidade, o céu está dizendo para você nessa noite: eu estou gerando respostas sobrenaturais que vão te surpreender, para a glória do meu nome. Bendito é o nome de Jesus para todo sempre. Existe uma verdade na história de Ana. Ana sai do vale da angústia, Ana sai do vale das perguntas e Ana decide entrar no ambiente da oração. Quando você lê o capítulo 1, você percebe que tem uma Ana
Ana até o versículo 6, só que tem uma Ana do versículo 9 para frente. A Ana do versículo 6 é a Ana que está sendo irritada, é a Ana que está sendo provocada, porém não revidou, não abriu a boca para revidação. Só que a Ana do versículo 9 é a Ana que decidiu orar. Tem uma Ana antes da oração e tem uma Ana depois que orou. Eu tenho uma pergunta para você nessa noite: quem é você depois que você ora? Eu tenho certeza que você não é a mesma pessoa, porque você poderia ter abrido a sua boca para revidar o problema, mas quando você ora, você é ressignificado. Quando você ora, você é transformado. Quando você ora, você é reajustado pelo poder da oração. Existe uma Ana antes e existe uma Ana depois da oração. Existem jovens antes de uma vida espiritual e existem jovens depois de uma vida separada. Existem jovens no ambiente de santidade e existem jovens que viraram as costas para a palavra de Deus. Só que é nesse cenário que Samuel está sendo gerado. Samuel não é gerado na conformidade, Samuel não é gerado no arrumadinho, Samuel não é gerado na indicação, Samuel é gerado na oração. Quem é gerado na oração, ele não depende de amizade, ele não depende de relacionamento. É Deus que apresenta, é Deus que apresenta, é Deus que apresenta. Vamos lá, irmão, a gente vai chegar lá. Só que quando nós olhamos para a transição do capítulo 1 para o capítulo de número 2, o capítulo de número 2 nos apresenta uma grande crise. E qual é a crise? Samuel é a resposta de Deus para Ana. Ana pede a Deus um filho, Deus responde a ela, e o que Deus responde vale por 3. Porque Ana pede um filho e Deus, naquele momento, revela para ela que não era apenas um filho. Era um sacerdote fiel, um profeta da verdade e um juiz consagrado. Naquele momento, Deus reage à oração de Ana com uma resposta extraordinária. Só que é nesse cenário que Ana vai fazer um voto ao Senhor, dizendo que Samuel será devolvido, voltado ao altar. Quando Samuel é levado ao templo, devotado ao Senhor, a Bíblia diz que ele é levado ao templo, e quem está ministrando o sacerdócio no templo é Eli e os seus 2 filhos, Ofni e Finéias. Ofni e Finéias é o tipo de jovem que nasceu no privilégio, mas preferiu a sujeira. Ofni e Finéias é a geração privilegiada que preferiu o desprivilégio. Ofni e Finéias são filhos de Eli, mas a Bíblia diz que eles não são conhecidos como filhos de Eli, são conhecidos como filho de Belial. A expressão Belial é filho do diabo. Isso aqui é completamente descaracterístico. Por quê? Alguém que era filho de sacerdote, agora é chamado de filho do diabo. E o pior, a Bíblia diz que eles não conheciam a Deus e desprezaram a sua palavra. Pior ainda, porque quem deveria conhecer a palavra decidiu viver para agradar o diabo. Só que é nesse cenário que a Bíblia diz que os filhos de Eli tocam nas ofertas que não eram para ser tocadas, levam mulheres para dentro do templo, prevaricando o altar, fazendo aquilo que Deus não se agradava. É nesse cenário de constante rompimento
É nesse constante cenário de alarmante ruptura que numa madrugada comum, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, a lâmpada que não podia se apagar, a lâmpada que não podia estar próxima de se apagar. Então, antes que fosse tarde demais, Deus vai lá no templo. Só que Deus não vai no quarto de Eli. Deus não vai no quarto de Ofni e Finéias. Deus vai lá na cabeceira da cama de Samuel. E Deus começa a gritar o nome de Samuel. 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 O dia que Deus quebrou o silêncio, Ele deixou claro que Ele reconhece a identidade de quem o preserva. Mas vamos lá. A Bíblia diz que Samuel ministrava ao Senhor perante Eli. E posteriormente a Bíblia vai dizer que Samuel servia ao Senhor perante Eli. Ou seja, Samuel entendia que não existe bênção na insubmissão. Samuel sabia que não dá para crescer diante de Deus se não respeitar as autoridades que Deus levantou, ainda que elas não estejam na visão. Mas se foi Deus que levantou, quem trata com eles é o Senhor, não é Samuel. Rebeldia não leva você a lugar nenhum. Rebeldia só te qualifica a ser da comunidade de Ofni e Finéias. Seu dever é cuidar do templo e manter a luz acesa. Enquanto Deus te chamou, não entra em briga que não é sua. A Bíblia diz que Samuel servia ao Senhor. Só que período que Samuel está servindo? Samuel está servindo ao Senhor num período que Ofni e Finéias faziam aquilo que desagradava a Deus. É o mesmo que dizer que Daniel colocou no coração não se contaminar. Por quê? Porque quando Samuel olhava para a realidade, Samuel sabia: se eu seguir o exemplo de Ofni e Finéias, eu vou andar pelo caminho do pecado, eu vou andar pelo caminho da prostituição, eu vou andar pelo caminho da prevaricação, mas eu não dependo de Ofni e Finéias para servir a Deus. Eu dependo da palavra, eu dependo da palavra. Samuel não é formatado pela cultura do meio. Samuel não é alienado pela cultura do meio, porque Ofni e Finéias estão fazendo, eu preciso fazer para ganhar a atenção de Ofni e Finéias. Samuel sabia, Ofni e Finéias desprezaram a Deus, desonraram a Deus. Agora Samuel sabia: se Ofni e Finéias não querem servir a Deus, eu sou filho de uma mulher que no meio do vale apresentou a minha vida. Eu sou resposta de oração para essa geração. Se você olhasse para os exemplos de Ofni e Finéias, era muito mais cômodo diante da cultura, já que ela se arregimentou e ela cultuarizou aquele ambiente pelo perfil de Ofni e Finéias. Era muito mais propício seguir os exemplos de Ofni e Finéias. Só que Samuel está dizendo: eu não preciso dançar conforme a música, eu não preciso fazer o que Ofni e Finéias estão fazendo, porque eu sou resposta de oração, eu não sou resposta da opinião de Ofni e Finéias. Samuel não fez de tudo para estar na mesa de Ofni e Finéias.
Samuel não fez de tudo para andar na galera de Ofni e Finéias. Samuel não se colocou como descolado para fazer parte do grupo de Ofni e Finéias. Samuel não tinha um grupo com Ofni e Finéias, que no culto ele dava glória, mas lá no quarto ele recebia mensagem imoral de Ofni e Finéias e dava risada. Não. Samuel sabia: eu vivo para a glória de Deus. Eu vivo para a glória de Deus. Porque não adianta nada, irmão, rodar aqui, dar lugar aqui, mas quando Deus te cobra no secreto, você é da galera de Ofni e Finéias. Não, eu sou do time de Samuel. Eu quero ir para o céu. Eu quero ir para o céu. Eu quero ir para o céu. Que é nessa máxima de viver pelo agrado e de viver pela aceitação de Ofni e Finéias, você começa a dançar conforme a música deles. Você começa a fazer de tudo para fazer parte do grupo. Você começa a fazer de tudo para ser aceito. Só que nessa de ser aceito, você é aceito no grupo de Ofni e Finéias e você perde o chamado de Deus na sua vida. Nessa ideia de trafegar na região que Ofni e Finéias tinha como cultura, muita gente desceu no abismo de um chamado rejeitado. Só que Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: eu conheço o endereço de quem se santifica. Eu conheço o endereço de quem se preserva. Eu sei qual é o quarto de quem está se preservando. Eu não erro quartos. Eu não erro endereço. Eu não vou bater injustamente no quarto de Ofni e Finéias, porque Eli quer não. Eu vou lá no quarto do improvável. Eu vou lá no quarto do Samuel. Eu vou lá no quarto do menino da oração de Ana, porque eu sei, no quarto de Samuel tem santidade. No quarto de Samuel tem obediência. No quarto de Samuel tem palavra. Deus não erra. Deus não erra. Deus não erra. É claro, irmão, eu estou aqui entendendo o contexto. Tenha misericórdia. A gente fica nervoso. Pregar perto de um homem de 2 metros de altura, igual o pastor Manuelzinho, assim, dá medo na gente. Mas vai dar tudo certo. Eu gosto quando a Bíblia diz assim: Ofni e Finéias não ouviram a voz do seu pai e não ouviram a orientação de Deus. Agora olha o versículo de número 26 do capítulo de número 2. Samuel crescia diante de Deus e era agradável aos homens. Ah, irmão, o que tem de gente que mudou o cenário. É melhor fazer tudo para ser agradável aos homens. É melhor fazer tudo para ser aceito por Ofni e Finéias. É melhor fazer de tudo para fazer parte da mesa de Ofni e Finéias. Agora Samuel inverteu o quadro. Primeiro ele agradou a Deus. E Deus fez o nome de Samuel agradável aos homens. Você decide. Ou você vai viver por essa ansiedade de agradar as pessoas, para ser aceito no grupo delas, custe o que custar, até mesmo a sua legitimidade. Ou você vai viver para agradar a Deus, e Deus se encarrega de facilitar a tua jornada. Eu prefiro viver pelo caminho da palavra. Tem hora que parece que a gente está perdendo, tem hora que parece que a gente está em desvantagem,
margem, mas a palavra, ela abre caminho. A palavra, ela trabalha ao nosso favor. Eu prefiro a palavra, eu prefiro o favor de Deus. Coloca a mão no ombro desse jovem que está do seu lado e diga para ele: prefira agradar a Deus. Para de fazer de tudo para agradar os outros. Nessa tendência de agradar a gente, você está morrendo, você está ansioso, você está depressivo. Agrada a Deus, viva pela palavra. Eu quero a palavra, eu quero a palavra, eu quero a palavra. Será que tem alguém para dar um glória a Deus aí nessa noite? Deixa eu ir lá, irmão, senão a gente se perde. Capítulo 3, versículo 1. E o jovem Samuel servia ao Senhor. Qual é o contexto? Ofni e Finéias. Culto corrompido. Palavra fechada. Só que o texto começa dizendo: e Samuel servia. Samuel está dizendo: eu não dependo de um contexto favorável para viver. Eu não dependo de um contexto agradável para agradar a Deus. A minha vida deve agradá-lo. Eu não dependo da aprovação de Ofni e Finéias. Eu dependo daquilo que Deus determinou e caracterizou sobre a minha vida. Porque se eu viver pela cultura da aprovação de Ofni e Finéias, eu sirvo a Eli, eu não sirvo a Deus. Só que Samuel entendia que quando ele serve a Deus, servir a Eli é uma extensão. Oh, glória a Deus. Agora, quando você inverte o papel, você não serve nem a um e nem a outro. Então Samuel servia ao Senhor perante Eli. A palavra de Deus era raríssima. A gente está em vantagem a Samuel, porque a gente tem culto todo dia, irmão. Todo dia tem palavra. Todo dia nós dizemos que tem visão. Só que daí que nasce uma pergunta: que visão? Qual manifestação? Samuel não tinha palavra e não tinha manifestações e servia a Deus. Nós temos palavra, nós temos manifestações e temos uma caricatura de serviço. Irmão, depois você briga com o pastor Oziel, foi ele que me chamou. Porque nessa ideia de que eu sirvo, e eu sirvo com a palavra, e eu sirvo na manifestação, eu estou confundindo quem eu devo agradar. Então eu não tenho palavra e não tenho visão. Porque Samuel não tinha e sabia quem ele deveria agradar. Aí nós temos demais. Só que segunda-feira tem um monte de gente que vai vestir a capa de 007 de novo. Irmão, é forte, mas guarda minha vida em oração aí. Porque nós temos a palavra, nós temos as manifestações, só que nós perdemos o serviço. Samuel está vivendo num tempo de crise espiritual. Só que Samuel entendia: eu preciso servir a Deus. E ele serviu de forma tão intensa, que ainda que Eli não chamasse o nome dele, ainda que Ofni e Finéias colocasse o nome dele na boca do sapo, Deus desceu lá na cabeceira da cama dele e deixou claro para ele: eu sei o teu nome. Olha para esse jovem que está do seu lado e diga para ele: Deus conhece o teu nome.
Olha para esse jovem que está do seu lado e diga para ele: Deus conhece a sua identidade. Deus sabe quem é você. Deus sabe o caminho que você tem andado. Deus sabe que você tem se preservado. Se Ofni e Finéias não querem, que ambiente é esse? E que fé das manifestações é essa? Que avivamento é esse? Que pula 2 horas e 2 horas as escrituras estão fechadas. Todo movimento marcado por escritura fechada é um movimento sem manifestações. Agora tem um exemplo no Novo Testamento. Tem 2 discípulos indo para Emaús. Eles estão decepcionados com a perda. Eles estão feridos com a perda. Só que quando Jesus encontra eles, a Bíblia diz assim: abriu as escrituras. A tristeza foi embora. O coração abriu. A visão abriu. Porque quando a palavra chega, a manifestação chega. Eu creio que Deus vai avivar a minha geração, irmão. Alguém disse aí que a minha geração morreu. Alguém disse aí que o fogo da Assembleia de Deus vai apagar. Vai nada. A Assembleia de Deus está viva. E aqui na Umad Ilha tem uma juventude viva. A juventude que carrega a palavra. A juventude que carrega a palavra. Onde tem palavra tem sinal. Onde tem palavra tem avivamento. Onde tem palavra tem manifestação. A palavra está sendo pregada. Recebe a palavra. A palavra. A palavra. Se você fechou a palavra, você vai caminhar sem direções. A Bíblia diz que a palavra era rara e as visões não eram manifestas. Direcionamento profético silenciado. Só que quando Deus vai romper o silêncio, Eli está velho, próximo de uma cegueira. Eu estou melhor que Eli, irmão, porque meu óculos pelo menos me deixa enxergar, nem que seja um pouquinho. A Bíblia diz que Eli está à beira de uma crise espiritual no seu ministério, beirando a apostasia espiritual. Só que lá no templo tem uma lâmpada quase que apagando. O fogo da menorá estava bem reduzido. E foi Deus que disse aos sacerdotes: não deixe a luz do templo se apagar. Só que a lâmpada está quase apagando. Ofni e Finéias, que eram os filhos do Eli cego, deveriam ir lá no templo e azeite na lamparina. Só que eles estavam lá no quarto, se corrompendo com as prostitutas, usando dinheiro que não era deles, era do altar. Aí a cena é mais ou menos essa. Eu não vim dividir a igreja entre mais velhos e mais novos, mas a cena é essa. Deus entra dentro do templo, ele passa na frente da porta do quarto de Eli, e ele continua caminhando. Quando Deus descia em dias normais, sabe qual quarto que ele ia? No dia Eli. Só que quando Deus desceu naquele cenário, ele passou na frente do quarto de Eli e continuou andando. Não bateu na porta do quarto de Eli. Ele não foi no quarto de Ofni e Finéias, que estava no pecado, mas ele foi lá na cabeceira da cama do improvável, que está na obediência. E Deus disse para Samuel: Samuel, se Eli não quer, se Ofni e Finéias quer o pecado, eu sei que você está pronto. Eu sei que você está pronto. Eu sei que você está pronto. Levanta a mão só se você crê em palavra profética. O céu está me autorizando a pregar. Se Eli, que deveria conservar, não quer. Se
Se Ofni e Finéias, que deveriam seguir a linha da sucessão, preferem o pecado, eu vou pregar: Deus vai visitar o quarto dos meninos. Deus vai visitar o quarto dos meninos. Pastor Manuelzinho, Deus vai visitar o quarto dos meninos. Quem? Menino da santidade, menino da oração, menino da palavra. Cadê o menino? Cadê o Samuel? Cadê os... Você não deve nada para Ofni e Finéias. Para de ficar mandando mensagem para gente que é próximo de Ofni e Finéias, para cavar oportunidade na galera deles. Para de cavar oportunidade na mesa de quem pecou. Para de querer cavar oportunidade com gente que não honra Deus. Quem despreza Deus, a vida se encarrega de esquecê-lo. Agora quem honra Deus, Deus vai lá no quarto dele e diz: eu sei teu nome. Você não precisa ficar cavando oportunidade. Você não precisa ficar pagando gente para falar seu nome. Você não precisa sentar na mesa de gente que anda com Ofni e Finéias, dizendo assim: fala meu nome, me coloque em evidência. Não, vai para o quarto, vai para a oração. Deus não erra. Deus não erra. Não erra. Não erra. Não erra. Ah, meu Deus. Você é batizado no poder do Espírito Santo, irmão. Você está autorizado a orar em línguas agora. Você está autorizado em falar em línguas nesse momento. Porque você não deve nada para Ofni e Finéias. Você não depende da carteirada de Ofni e Finéias. Deus sabe o teu nome. 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 Ele não erra o endereço da fidelidade. Ele não erra o endereço de quem está se santificando. Quem vive para agradar Ofni e Finéias erra. Comete o mesmo erro do próprio Samuel de olhar para a aparência, como foi cantado magistralmente pelos nossos irmãos. Agora quem está alinhado com a palavra, o céu diz: você pode não estar na mesa, mas eu sei aonde você está. Podem ter tirado você da mesa, mas eu sei qual é teu quarto. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, encerro. Deus gritou o nome de Samuel 6 vezes. A primeira vez, Samuel, Samuel. A segunda vez, Samuel. A terceira vez, Samuel. Aí Samuel vai lá em Eli nas 3 vezes. Eli, eu ouvi uma voz. E a única voz dentro desse templo, humanamente falando, que sabe meu nome. Mas de novo. Eu acho interessante que na primeira vez que Samuel responde o chamado do nome dele, ele responde exatamente o que Deus precisava. O que ele diz no versículo 4? Eis-me aqui. Samuel não respondeu outra coisa.
Samuel respondeu com a disponibilidade: eis-me aqui. Aí é por isso que Deus ficou insistindo: Samuel, Samuel. Então já que você não responde, Samuel, eu vou provocar quem sabe responder, mas não vive. Eli, diga para ele o que ele precisa falar. Aí está na Bíblia: e Eli entendeu que o Senhor estava chamando. Ah, meu Deus. A gente está dando glória aqui, irmão, ainda tem tempo. Só que pensa comigo quão perplexo foi o restante daquela madrugada para Eli. Porque Eli sabia, toda vez que um nome foi gritado nesse ambiente, foi o nome de Eli. Agora Deus está lá no quarto do lado e não está no meu. Ah, só quem gosta da Bíblia que pegou isso aqui. O Eli entendeu naquele momento: eu estou distante, ao ponto que ele não visita a minha intimidade mais. Só que ele está lá no quarto de quem priorizou a intimidade e a santidade. Aí a Bíblia diz: volta lá, Samuel, e diga assim: fala que o teu servo ouve. Aí Deus vai lá de novo, versículo 10, e eu encerro. No versículo 7 o texto diz que ele não conhecia. Aí no versículo 7, no versículo 10 a Bíblia diz assim: chamou Samuel, Samuel 6 vezes. Ele respondeu: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Eis-me aqui. Aí olha o que o versículo diz: e Deus ali esteve. Ah, irmão, eu vou interpretar isso aqui e vou encerrar. Fechei a Bíblia. Sabe o que significa a expressão ali esteve? Deus se apresentou para Samuel. Sabe o que Deus estava dizendo para Samuel? Se quem deveria te ensinar não está ensinando, se quem deveria te dar o exemplo está lá no quarto pecando com a prostituta, já que ninguém quer te ensinar e quer dizer que você trabalha, mas não conhece, Samuel, porque você viveu na santidade no serviço, eu vim me apresentar. Irmão, quando você lê o versículo 10, ali esteve, dentro da transliteração, dentro da interpretação, não é coisa da minha cabeça, é Deus dizendo para Samuel: eu estou me apresentando para você. Sabe o que Deus está dizendo? Se Ofni e Finéias, que deveriam falar, não falaram, se Eli está ficando cego e fechou a palavra, eu desci para uma geração que não vai negar a palavra. Olha para esse jovem que está do seu lado, coloca a mão no ombro dele e diz assim: Deus vai se apresentar para você nessa noite. Olha para esse jovem e diga para ele: se prepara para ter experiência que você nunca teve. Fica na santidade, fica na palavra, fica na obediência, fica na palavra, fica na palavra, fica na palavra. Quem é batizado no poder do Espírito Santo, seja tocado. Ele vai descer aqui hoje. Vou pregar. Ele está visitando o quarto de jovens aqui hoje. Ele está visitando o quarto de menino aqui hoje. Que menino que anda com Ofni e Finéias? Não, menino que guardou a palavra. Menino que guardou a palavra. Pastor, 5 minutos. Eu estou dentro do horário, mas encerro. Eu olho para a história de Samuel. Agora você vai entender. Eu tenho muita efervescência pela vida de Samuel. Admiro.
Porque a história de Samuel é uma história tão semelhante à minha e de muitos de nós. No ano de 1998, se eu contasse isso lá no começo, no máximo você ia se emocionar. Mas agora você vai entender. Meu pai é pastor na Assembleia de Deus em Campos do Jordão. Só que amigos de Deus também recebem diagnóstico. Meu pai recebeu um diagnóstico. E o diagnóstico que meu pai recebeu é que o filho mais novo, o mais bonito dos três, estou falando de mim, então eu sou o mais bonito. Sei por que você está rindo. Tem gente que está rindo aí, né, pastor? Não fica ofendido comigo, não. E os médicos disseram para o meu pai, o Carlos tem uma doença degenerativa muscular. Um processo degenerativo. Em tempo de Google e de chat GPT, fica à vontade. Diagnóstico de dermatomiosite crônica. Vou falar de novo. Dermatomiosite crônica. Um processo degenerativo que comprometeu toda a minha estrutura muscular. Uma criança normal, agora em cima de uma cama, uma caixa de ossos. Você está me vendo com esse corpinho atlético aqui hoje? Não dá risada de novo, não. Não sei por que eu falei. 5 anos em cima de uma cadeira de rodas. 5 anos para voltar a falar. Eu queria ter uma voz igual a do pastor Manuelzinho assim, irmão. Mas a minha é essa taquarinha aqui mesmo. Só que os médicos disseram para o meu pai, meu líder, que eu não ia andar e nem falar nunca mais. Só que eu tinha uma Ana. Eu tinha uma Ana. Os médicos entregaram o diagnóstico para o meu pai e disseram assim: esse menino não anda e não fala mais se sobreviver. Os médicos estão dizendo que ele não vai suportar. A minha mãe colocou a cadeira dela na porta da UTI e ela começou a dizer: ele é seu, ele é seu, ele é seu. Ele... Nunca mais, irmão. Eu sei que minha voz não agrada muito, nem é culpa do sonoplasta. Os médicos disseram: se sobreviver, vai vegetar para o resto da vida. Só que teve um dia que esse Deus das orações, ele entrou em ação. Ele entrou tanto em ação que nessa noite eu estou dizendo para você: se você precisa de um exemplo, eu sou um Samuel, um improvável que tinha tudo para dar errado. Só que eu estou no altar para dizer para você: Ele é o dono da palavra, Ele manda no céu, Ele manda na terra, e Ele está dizendo para alguém aqui hoje: eu conheço o teu quarto, eu conheço o teu endereço, eu conheço a tua intimidade. Se coloca de pé com a permissão dos nossos líderes. Naquele dia, a primeira coisa que Samuel disse foi: eis-me aqui. Eu encerro. Eis-me aqui não é a mesma coisa que dizer vamos ali na Disney. Eis-me aqui não é uma resposta para ir no Beto Carreiro. Eis-me aqui não é uma resposta para ir nas praias de São Luís. Eis-me aqui é ser consciente que a gente vai perder, mas é perdendo que a gente ganha. Eis-me aqui. A gente entende que algumas vezes a gente vai mais desagradar do que agradar as pessoas. Eis-me aqui é sair de mesas de privilégio
vivendo uma aparente desvantagem. Mas no dia que Deus desce, Ele sabe o quarto que Ele pode chamar. Se Deus falou com você nessa palavra, sem perca de tempo. Se você sentiu que Deus reafirmou seu chamado nessa noite, sem perca de tempo, enquanto o espaço der, sai do seu lugar e vem aqui no pé do altar. Eu quero orar por você, Samuel. Eu quero orar por você. Você que ouviu a voz de Deus em relação ao seu chamado nessa noite. Faz igual esse jovem aqui, irmão, ó. Mas sem perca de tempo. Vem correndo, antes que a lâmpada de Deus se apague. Deus está acendendo lâmpadas aqui nessa noite. No Antigo Testamento a menorá é o símbolo da lâmpada, mas no Novo Testamento Ele colocou a lâmpada dentro de nós. E Ele disse que nós somos a luz do mundo. Eu estou pregando para jovem aqui que alguém disse apagou, já era, morreu. Eu estou pregando para jovem aqui que alguém disse assim, essa lâmpada aí não vai dar em nada. Só que o céu está dizendo nessa noite, o meu fogo está renovando a sua vida. O meu fogo está renovando o seu chamado. Você é um Samuel de Deus nesse tempo. Você é um Samuel de Deus nesse tempo. Olha que coisa linda. Tem uma mania de uma meia dúzia que não faz nada no reino de Deus. Eles gostam de olhar para a minha geração e dizer, morreu. Aí o céu está dizendo, enquanto tiver Samuel, enquanto existir jovem que quer ser lâmpada de Deus, a lâmpada não vai apagar. A lâmpada não vai apagar. Se prepara, Maranhão. Se prepara, São Luís. Se prepara, uma de Ilha. Deus está levantando uma geração de Samuel que vai resplandecer nesse tempo. Eu vou profetizar a palavra. Alguém disse que a sua história tinha acabado. Alguém disse que o fogo estava apagando na sua vida. Mas o céu está dizendo, a lâmpada será reacesa. A lâmpada será renovada. Renovada. Pastor Manuel, vem aqui me ajudar, companheiro, com a sua trombeta. Pode colocar essa caixa de som para trabalhar aí, chefe. Senhor meu Deus, Pai querido, aqui nós estamos, ó Pai, na Tua presença, reunidos, ó Pai, aonde a Tua glória tem se manifestado em nosso meio. E diante o Teu poder, Senhor, o desejo do diabo nesta noite é que esta geração estivesse enrolada na prostituição, nas drogas, no caminho do pecado, ó Pai. Mas nesta noite aqui já foi declarado, há uma geração que está no quarto da santidade, no quarto da integridade. E nesta noite nós somos chamados, ó Pai, para que toda obra do diabo caia por terra, enquanto moças e rapazes, ó Pai, estão dobrando o joelho aqui, estão se arrependendo, estão pedindo perdão, estão pedindo auxílio do céu. Nós queremos declarar nesta noite: o diabo perdeu. As sepulturas estão sendo fechadas. A obra do diabo caiu por terra. O Senhor desceu na casa. Há
Sejam cheios desta noite. O Senhor vai levantando essa geração. Não é a geração, Senhor, toda geração de Ofni e Finéias está caindo por terra, mas a geração de Samuel, Senhor, há uma glória. Se o pastor me deu o microfone, é porque há uma direção de Deus. Há uma cachoeira de poder sendo derramada sobre a casa. Enquanto o diabo estava dizendo: eu vou revesti-los da prostituição, eu vou jogá-los na macumbaria, eu vou lançá-los na fornicação, na homossexualidade, Deus desceu na casa para dizer: estou eu levantando. Samuel, pega. Escuta isso. A nossa geração não vai morrer, irmãos. O céu está dizendo: a gente vai andar junto assim, ó. Ninguém vai crescer mais do que ninguém. Ninguém vai ficar mais famoso do que o outro. É o céu que vai aparecer. É Deus que vai descer na casa. Samuel, o céu está se apresentando para você hoje. Os que estão de joelho, fica de pé. Faz assim, ó. Quem está do teu lado, ó, segura assim, ó. Segura assim, ó. Ele é bom da abaixo. Há uma labareda de fogo. O senhor vai falar. O senhor vai falar, vai ter. Cadê a Letícia? Mas chama que avivou. Segura aí, Letícia, segura aí. 200 anos. Ó, segura mesmo, ó, junta, tem pessoas que não juntaram ainda. Faz isso daqui, ó. Se você andar sozinho vai dar errado. Mas se você abrir o coração nesta noite, a presença de Deus está invadindo o templo e a morada do Espírito Santo. O maior desejo de Deus aqui não é ter só médicos, advogados, doutores, psicólogos. O maior desejo de Deus aqui, eu vou te dizer o que é. Escuta isso. Deus tem um propósito nisso daqui. Uma pessoa da minha família estava passando uma crise terrível psiquiátrica. Tomava tudo que era tarja preta, não resolvia. A família resolveu levar para um especialista em São Paulo. Pagou consulta, pagou passagem. Chegando lá, na hora do atendimento, a psiquiatra disse: quando voltar, passe pelo balcão da recepção e pegue o dinheiro da consulta de volta. A filha da mulher disse: tá doida? Nós pagamos R$1.000 na consulta, nós pagamos passagem de avião do Nordeste para cá, é caro. A senhora não vai atender minha mãe? A médica disse: eu não disse que não atenderia sua mãe. O Deus que eu sirvo acabou de me dizer que tudo que eu aprendi na vida profissional não é capaz de resolver o problema espiritual. Deus está dizendo: ora que eu liberto. Faz assim, faz assim, faz assim.
Começa a puxar um de um lado para o outro. Você vai ver que se um ajudar o outro, ninguém vai cair. Nós não vamos entrar sozinho. Nós vamos entrar com a armadilha nesta noite. Escuta isso. Eu vou contar de 1 até 3. Quando eu disser 2,5, a Letícia vai cantar. Quando eu disser 3, uma labareda de fogo vai descer na casa. Assim diz o Senhor: do improvável eu tornei a um chamado, e do chamado não ficará apenas em Campos do Jordão, não é apenas para São Paulo e para o Brasil. Eu te levarei em todos os lugares que eu já te prometi, e aonde quer que eu te faça colocar a planta dos pés, eu te usarei de uma forma diferenciada que muitos não entendem. Não é para entender, mas o que eu tenho contigo é diferente. Eu não te chamei para ser mais um, eu te chamei para ser a diferença. E como sinal daquele que eu levantei do sistema da morte para a vida, olha o que eu vou fazer aqui nesta casa. O que vai acontecer aqui é eu te dando um sinal do que eu tenho na tua vida. E para tu saber que eu sou Deus, enquanto eu te tu me adora aqui, eu visito alguém da tua casa e quebro o laço de morte nesta hora, e te digo eu: aquilo que está fechado é só por um tempo. Eu cessei para depois abrir. Olha o que eu vou começar a fazer. Eu digo um, abre a tua boca e dá glória a Deus. A casa vai ser tomada de uma forma, o altar está fumegando, o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Olha para quem está do teu lado, olha para quem está do teu lado. Segura os instrumentos mais baixinho. Eu digo em meio. Olha para quem está do teu lado e diga: o desejo de Deus não é levantar só médicos, só advogados, só doutores, só psicólogos. Diga: o desejo de Deus é nesta noite levantar médicos cheios do poder de Deus, advogados cheios do poder de Deus, psicólogos cheios do poder de Deus. Eu digo 2, se prepara. Eu digo 2,5, pega. Eu digo 3.